Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. Bom, no mundo nós nos deparamos constantemente com fatos que nos parecem anomalias, que são aqueles acontecimentos que nos dão a impressão de que as coisas não estão no lugar. Então podem ser abalos econômicos, podem ser desastres naturais, convulsões sociais, conflitos militares e todas essas situações que nos dão a sensação de que as coisas não estão como deveriam estar. E apesar de haver também muita coisa positiva no mundo, e não dá para negar isso, porque nós testemunhamos amor no mundo, nós testemunhamos a arte, nós testemunhamos a solidariedade, o companheirismo, a associação. Essas coisas também existem no mundo. Mas ainda assim, parece que nós temos uma tendência constante de preferir olhar aquilo que há de errado no mundo. Nós parece que temos essa predisposição para olhar a tragédia, para olhar a desgraça. E mesmo que as tragédias e os conflitos não sejam totalmente inesperados, porque nós sabemos que eles vão acontecer, quando acontecem, por causa dessa predisposição que nós temos, parece que nós agimos como se tudo aquilo que estamos testemunhando fosse sinal de uma nova era. Parece que é o prenúncio da decomposição da sociedade como nós a vivenciamos. Então essa nossa tendência à desgraça faz com que nós vivamos numa aparente constante dor de parto de um novo tempo. Parece que está sempre assim, estamos às portas de um novo tempo, porque aquilo que nós estamos vendo é uma grande tragédia. E por nós sermos atraídos pela desgraça, por motivos que eu desconheço, eu não sei por que nós somos assim, a nossa postura acaba favorecendo muito o surgimento de um tipo de pessoa, que eu chamo de profetas dos apocalipses. Quem são essas pessoas? São aqueles que agem, atuam como aqueles canários de minas de carvão, né? Que parecem que sentem que há alguma coisa errada no ar, né? E eles sentem e captam, né, essas catástrofes e ficam alardeando. Eles percebem os sintomas de calamidades e vaticinam o flagelo. Comunicam a destruição, o fim do mundo. E o que esses profetas dos apocalipses esperam? Eles esperam gerar exatamente nas pessoas o medo, a preocupação. Isso é muito claro. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Nós, de fato, não precisamos enxergar a desgraça sempre. Isso não precisa ser uma tendência inescapável. O que eu percebo é que muitas vezes, olhar para a desgraça do mundo é uma questão de escolha. Quando não, de mero interesse. Eu vou explicar isso para vocês. Pensem comigo. A verdade da vida em sociedade é que a sociedade ela é composta por propósitos dos mais diversos. As pessoas que estão na sociedade são muito diferentes, têm objetivos diferentes e as visões de mundo das pessoas são de fato antagônicas. E exatamente por esse motivo, os planos das pessoas, os projetos, as configurações, o que elas esperam, são conflituosos. E qualquer acerto que existe na sociedade é sempre um acerto frágil e temporário. E por ser assim, a sociedade vai sempre estimular o conflito.
Por isso que nós vemos o tempo todo disputas de poder que são intermitentes. E vai ser sempre assim, porque isso é da natureza da sociedade. Seria muito estranho se nós vivêssemos somente em paz e sem perturbações, dada a diversidade da composição da sociedade, das formas de ver o mundo das pessoas que vivem nessas sociedades. Então, é muito esperado que ocorram crises, que hajam distúrbios, isso é muito previsível. Só que o que muita gente não percebe é que, se os conflitos fazem parte da natureza da sociedade, isso não significa que a sociedade é só composta por conflitos. Essa é a questão. Então, ao mesmo tempo que há disputas numa sociedade, há também acertos, acordos. Há também pessoas colaborações na sociedade. Aliás, a construção de uma sociedade já pressupõe isso. Né? Se fosse todo mundo contra todo mundo, não haveria sociedade. Nós vemos violência na sociedade? Vemos. Mas também nós enxergamos solidariedade. Nas mesmas situações, a gente às vezes enxerga tragédias, tem tragédias que acontecem, você vai ver gente se aproveitando da tragédia e gente se doando para ajudar os outros na tragédia. Nós vamos ver tudo isso na sociedade. Então nós vemos na sociedade tanto o ódio como o amor. Tá tudo lá, numa mistura muito louca, é verdade, às vezes assustadora, mas ao mesmo tempo é uma mistura fascinante de tudo isso dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de uma civilização. Então, o problema maior não é falar de crises, nem alertar para os perigos, porque eles existem de fato. Mas o problema é a ênfase que muitos dão às tensões, a ênfase que muitos dão à parte negativa, vaticinando a assolação que acompanha tudo isso. Esse é o problema. Então, o que eu vejo que prejudica a vida das pessoas é aquela retórica da destruição. Sabe? Aquela retórica que tudo está mal e vai ficar pior e tudo vai acabar muito mal. Por quê? Isso cria nas pessoas uma expectativa ininterrupta pelo pior e cria uma cultura pessimista. Gera um pessimismo generalizado, obviamente. Eu entendo que esse é o grande problema desses que eu chamo cultores da desgraça. Só que assim, não nos enganemos, tá? Não nos enganemos quanto a isso. Se existem esses prognosticadores que são agourentos, que só sabem apresentar o lado da desgraça, isso acontece porque em muitos casos, essas pessoas ganham com as suas previsões. E podem ser ganhos pessoais, eles podem ganhar individualmente, pessoalmente com isso, porque, por exemplo, ganham prestígio, aproveitando dessa tendência que nós temos de gostar de olhar para a tragédia e mover-se de acordo com a tragédia. Mas também pode ser que essas pessoas sejam assim porque são pessoas que sonham, que esperam uma outra sociedade. Então são pessoas que preveem a destruição não porque vislumbram a destruição, mas porque desejam a destruição. Ah, Fábio, tem gente assim? Tem sim. Por exemplo, um tipo muito especial desse é o revolucionário. O que o revolucionário pensa? Ele acredita que a sociedade atual não é boa, não é para ele não quer essa sociedade, ele quer uma outra. Então, a pregação dele sempre vai ser de que a sociedade atual tem os seus dias contados e é preciso que essa sociedade seja destruída para uma outra surgir em seu lugar. Então, veja, esse tipo de pessoa, em qualquer sinal de perturbação, qualquer
distúrbio pequeno que seja que apareça na frente dele, parece que ele já fica totalmente excitado com isso, porque para ele é a possibilidade do fim dessa sociedade. Quando não, esses mesmos que vaticinam a desgraça são os que fomentam a desgraça. Então, o objetivo dessas pessoas é gerar pessimismo, sim, e instabilidade. É o que eles querem, porque eles querem o fim da sociedade atual. Entendem o perigo disso? O quanto nós precisamos estar atentos para esse tipo de retórica da desgraça, que só vê desgraça. E tem uma outra questão também. Esses cultores da desgraça, eles se aproveitam do aspecto negativo da sociedade porque eles têm consciência que também não há risco nesses seus prognósticos. Vocês já viram algum desses vaticinadores, quando a coisa dá errada, serem cobrados por isso? Não, não acontece. Eles nunca são cobrados. Mesmo quando as suas profecias não se concretizam, ainda assim o prestígio dessas pessoas não diminui. Pelo contrário, tem até um livro interessante do Leon Festinger, chamado Quando a Profecia Falha. E o Festinger, ele, estudando seitas, ele percebeu o seguinte: quando a profecia da seita falhava, ficava claro que estava errado, em vez de os seus seguidores se espalharem, ele percebia que muitos deles se aferravam ainda mais à seita e ficavam ainda mais fanáticos e ainda mais intransigentes quanto à verdade daquilo que estava sendo pregado. Basta a gente ver que existem grandes seitas que se tornaram religiões grandes hoje em dia, que se solidificaram nas suas previsões erradas, das suas profecias falhadas, que quando falharam, deram uma outra explicação e as pessoas parece que ficaram mais ajustadas com a seita do que antes. E as ideologias também. As ideologias, parece que as ideologias que se mantêm são aquelas que não conseguem concretizar suas previsões. E a gente vê isso constantemente na nossa sociedade. Então, diante de tudo isso, o que eu digo para vocês é o seguinte: seguir esses cultores da destruição não é uma atitude inteligente da nossa parte. A gente vê o tempo todo as pessoas fazendo isso, só seguindo, ouvindo a desgraça e seguindo a desgraça, ouvindo a desgraça e seguindo a desgraça, acreditando na desgraça. 90% daquela desgraça não acontece, mas continuamos seguindo, acompanhando, enchendo a nossa alma disso, enchendo o nosso coração disso, nos tornando tão desgracentos quanto esses pregadores da destruição. Só que não é inteligente, por quê? Porque enquanto a gente sofre com essa expectativa da desgraça, esses mesmos profetas, eles se fartam na desgraça e ganham muito com ela. Tiram proveito da desgraça e tiram proveito do medo que essa desgraça ou que essa pregação da desgraça gera. Então, é muito mais inteligente nós olharmos a vida como ela é, com as suas complexidades, com as suas partes positivas e negativas, mas tirando nós mesmos as nossas próprias conclusões. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima.